Vamos lá tentar mais uma vez aqui, que o Instagram hoje tá animado em derrubar a live mais uma vez. Vamos lá, vamos tentar aqui mais uma vez. Mais uma não, se tiver que tentar 10 vezes, a gente tenta fazer essa bagaça acontecer. Então vamos lá, enquanto a Dai não entra aí. Então a gente estava falando sobre hábitos. Por que que é tão difícil mudar hábito e ah, o que você precisa, né? O que a gente vai falar hoje? O que você precisa para mudar um hábito, para criar um hábito novo ou para mudar aquele comportamento que de alguma maneira não te faz, não tá te levando para frente. Aê, será que agora vai? O Instagram derrubou aqui de novo. Caramba. É pessoal. Vou bater quando terminar aqui eu vou mandar um WhatsApp pro Tiozuki. Ah, ele não vai responder não, ele tá na semana dos criadores de conteúdo. É. Mas então vamos lá. Vamos iniciar aí enquanto o Instagram tá bonzinho com a gente. Então, o que a gente estava falando é que todo mundo, de alguma forma, precisa ou criar um hábito novo ou mudar um hábito, né, um comportamento já existente. Aí você acrescentou, né, dizendo, se não por você, você também pode criar, né, ou desenvolver aí, mudar um hábito, um comportamento por outra pessoa. Foi É, isso? você tá me ouvindo, né? Tô. Tá, vamos lá. Pra mim tá tudo travado aqui, eu não, nem te vejo, mas tudo bem. Eu falei isso porque, assim, as pessoas que me perguntam por que mudar um comportamento, por que mudar um hábito, né? Por que isso é importante? É simples. Porque todo hábito, te leva a um resultado. Se você quer mudar o seu resultado de vida, e normalmente a maioria das pessoas tem algo que queira mudar, seja o relacionamento, seja o status financeiro, seja o cargo, a profissão, o resultado do trabalho, o entrosamento ali com as pessoas, você precisa mudar seus hábitos, porque se você continuar agindo da mesma maneira, você vai ter o mesmo resultado. Então não faz nem. E travou de novo. Travou de novo. Bom, vou dar continuidade aqui. Então, continuando o que a Day falou, por que mudar um hábito? E aí, justamente isso, né? Pegando o gancho dela, resultado. É simples, é você olhar para os seus resultados, é praticamente o caminho que foi trilhado através de um comportamento. Então, quando a gente fala em um certo hábito ou um comportamento, nada mais é do que a gente está falando do funcionamento do seu cérebro. E aí, o cérebro, na função mais primitiva dele, é basicamente fazer o quê? Qual que é a função? Economizar energia. Ponto. Né? Além de várias outras funções, uma das principais é fazer com que você economize energia. E para isso que a gente para isso que se cria o hábito. O hábito é uma forma de você criar atalhos, criar caminhos neurais para economizar energia. Então, quando você pega e cria um novo hábito ou um comportamento, você está falando para o seu cérebro assim: ei, calma aí, tá? A gente não vai gastar muita energia, não. Então, por isso que é mais fácil você manter um comportamento ou um hábito que você já tem do que você criar um novo. Porque quando você já tem, você já trilhou diversas recompensas. E aí, quando a gente entra nessa questão de recompensa, eu vou dar um exemplo. O que é mais fácil? Você chegar em casa, deitar aí na cama ou no sofá que seja, pegar o controle da TV e assistir uma série. Ou chegar em casa, trocar de roupa, colocar um tênis e sair para correr. E... É óbvio que o seu cérebro ele vai falar assim, cara, vamos ficar aqui de boa, assistindo uma série, vamos ficar. Isso daqui a gente já sabe fazer. Eu não vou gastar energia treinando, ligar uma série, né, ou largando as coisas e me jogando na cama, no sofá. Então, quando a gente fala de
mudar comportamento, a gente está falando de basicamente o seguinte, 3 pontos, né? O primeiro é entender que um comportamento, ele sempre vai te gerar uma recompensa. Seja uma recompensa positiva ou negativa. Uma recompensa boa ou uma recompensa ruim. Um dos exemplos aí é a gente falar de droga, de álcool, de cigarro. Isso, o seu cérebro, ele tem uma recompensa. Ele só não sabe que aquela recompensa, médio e longo prazo, ele vai te fazer muito mal. Exato. Então, quando tem essa explosão de recompensa, o que a gente chama de dopamina, que é o neurotransmissor, é como se fosse assim, ó, você tem uma farmácia interna dentro de você. As pessoas, né? Todos nós temos. E aí a dopamina é uma pílulazinha, que quando ela é ativada, você tem a sensação do prazer. E geralmente isso acontece quando se tem uma recompensa. Então, neurologicamente, esse é o ponto que é mais desafiador, né? Por isso que é difícil de você mudar um hábito. Porque a sua recompensa ela é muito grande, comparado a um hábito que você ainda não tem. Quer acrescentar? Eu não sei, acho que tá dando um delay aí, então. Você tá me ouvindo? Ouvindo eu tô. Tá ouvindo? Tô te ouvindo. É que eu acho bem interessante de você ter falado isso, é porque muitas vezes as pessoas não sabem porque elas fazem aquilo que elas fazem. E aí, muitas vezes elas sabem o que elas têm para fazer e elas não conseguem fazer o que elas precisam fazer, mas elas fazem aquilo que elas não gostariam de fazer. E aí elas não entendem o porquê isso acontece. E aí você acabou de explicar. O nosso cérebro, ele trabalha no sistema de recompensa. Então, se você faz algo que você não quer fazer, mas que seu cérebro sabe que você tem uma recompensa, ou E até travou de mesmo... novo. Voltou? Voltou, voltou. Aí seu cérebro vai continuar fazendo, mesmo que não seja bom, porque ele sabe qual a recompensa que ele vai ganhar. Diferente de quando você vai mudar um comportamento. Quando você vai mudar um comportamento ou um hábito, acontece o quê? Acontece que ele não sabe qual a recompensa. E se você não mostrar para ele essa recompensa, ele não vai ser estimulado a querer mudar esse hábito, esse comportamento. Então, por que eu faço? Isso é bíblico, né? Paulo fala isso. Por que na Bíblia Paulo tem um trecho que Paulo fala, né? Que tem muitas coisas que ele não quer, mas ele faz, né? E outras coisas que ele sabe que ele precisa fazer e ele não faz, né? Como ser humano, como pecador. E a gente aqui entra no ponto de que não é simplesmente o fato de a gente ser humano, mas ser humano significa que tem todo esse sistema por trás, que é o que a gente traz dentro do NeuroCoffee, é entender a sua mente, entender justamente isso. Por que você faz o que não é para fazer e o que é para fazer você não faz? Exato. Quando você entende, quando as pessoas começam a entender o cérebro em si, entende, né, esses hackzinhos. Primeiro ponto é você entender que você tem uma farmácia interna. Todos nós temos. Todos nós temos uma farmácia interna. Alex, por que se chama farmácia interna? Porque tudo, meu filho, minha filha, que você precisa, praticamente, o seu cérebro ele já produz. Você quer se sentir feliz? O seu cérebro ele dispara hormônios da felicidade. E você precisa saber como fazer isso. E aí eu vou dar um exemplo. A gente fala sempre muito em atividade física, né? Por que a gente usa muito esse exemplo? Porque na atividade física você ativa várias áreas do seu cérebro. Então, se você corre, por exemplo, você eleva o seu nível de testosterona, seu nível de dopamina, de serotonina, hormônio da felicidade. Então, se você. Por isso que a gente sempre traz um exemplo de atividade física, que é uma dor incomum. Isso a gente já viu na prática, né? Mês passado a gente praticamente trabalhou com isso, nessa parte de
de saúde, né, de educação física não, de musculação, enfim, né, atividade física como um todo. Então, quando a gente fala em recompensas, a gente está falando basicamente para você acessar aquilo que você já tem. E aí, vou dar outro exemplo. Acordar de manhã. Se você levanta, na verdade assim, né? Quem nunca levantou da cama já com vontade de dormir de novo? E aí eu vi um estudo recente que o nosso cérebro ele tem duas fases, que é a do sono e vigília. Sono é a hora do repouso e vigília é a hora que você está acordado, ativo e tudo mais. Toda vez que o seu cérebro ele capta luz, ele entende que você está no modo ativo. Agora, se você está durante o dia e você está num ambiente escuro, aquele ambiente praticamente sem luz, o seu cérebro, o que, que ele vai fazer? Ele vai falar, opa, tá chegando a hora de dormir. E aí ele começa a desligar a chavinha da atividade. Então, se você sente muito cansaço durante o seu dia, né, aquela exaustão de sono mesmo, presta atenção no seu ambiente. Né? Mais uma vez a gente falando aqui de ambiente. Então, quando a gente fala da farmácia interna, é você entender essa máquina. Então, se você entende que o seu cérebro, ele praticamente produz tudo que você precisa de hormônios, né? Isso que é a felicidade, estresse, medo, prazer, recuperação muscular, tudo isso o cérebro, ele produz. E aí, voltando, né? Só foi um parênteses, voltando para a questão do hábito, quando você cria esse hábito, ou você tem a dificuldade de cortar um hábito, é a sua farmácia interna que já está mais do que ativada. O seu sistema de recompensa, ele está muito maior do que o novo hábito que você precisa criar. Então, por isso que é necessário que você continue. Que você, mesmo que não goste, mesmo que naquele primeiro momento você não sinta o prazer em algo, né, nesse novo hábito saudável, é importante que você continue. E aqui não é papo motivacional, não. Uhul, vamos continuar e tal. Mas é que na prática funciona assim. Tá me ouvindo, né? Sempre vou Sim, checar, sim, tá? pode. Pode. Primeiro, boa noite pra galera que entrou, o Jonas entrou, a Tchavá entrou, eu Ah, só é. vi por Boa cima. noite, pessoal. Eu costumo dizer bastante para os meus alunos, né, com uma especialidade mais aguçada para hábitos e comportamentos, que assim, o hábito, ele só é difícil de você implantar quando você vai começar mesmo, quando você vai implantar. Mas o hábito, o propósito dele é que ele se torne a sua identidade. Né? Eu acho que eu nunca falei disso, até mesmo dentro da nossa mentoria, mas a intenção é que você não tenha um hábito só para, por exemplo, eu quero passar a ler, né? Eu quero passar a ler, então eu quero o hábito da leitura. Uma pessoa que ela quer realmente implantar o hábito da leitura, ao invés de pensar em como eu posso ler mais todos os dias, ela pensa em como eu posso me tornar um leitor. Porque quando você agrega um hábito à sua identidade, é tal qual que isso se torna automático e natural para você e você não tem que gastar aquela energia e aquele esforço para tentar convencer o seu cérebro de que fazer aquilo vai ser bom e que vai te gerar uma recompensa, porque você já é. Então, quando você trabalha a identidade atrelada ao hábito que você quer colocar na sua vida, ele fica muito mais fácil de ser adquirido, né, aderido por você mesmo. Muito bom. Legal. Então, eu preciso me tornar um leitor, né? Ou eu quero me tornar um leitor, ou eu vou me tornar um leitor. Legal isso. Isso é muito interessante. Todo estímulo que você dá para o seu cérebro, ele de alguma forma ele te gera recompensa. E aí, quando a gente vai falar de uma estrutura de um hábito, como que funciona, tá? Geralmente você tem o gatilho, que é aquilo que te leva, né, a de fato a fazer o hábito, né? A ter aquela rotina. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho aqui minha caneca com água.
O meu gatilho é o quê? É deixar ela perto de mim. Se eu tivesse, por exemplo, que levantar para beber água, isso ia ser muito mais desafiador, muito mais difícil. Por quê? Porque eu não ia interromper a live, eu ia ter que me deslocar, eu ia gastar energia para fazer isso. Então, eu facilitei o meu hábito, eu facilitei o gatilho. Ó, já estou dando a dica aqui já. Ó. Ia deixar para o final, mas no final já tem outras coisas. E aí a rotina é o quê? É o tempo inteiro Ma- virar um gole de água. Essa é a minha rotina. A recompensa para o meu cérebro é o quê? Que eu não vou ficar com a voz seca, que o tempo inteiro eu tô molhando as palavras, vamos dizer assim, né? O tempo inteiro eu tô é, me hidratando. Só que se a gente for pegar o longo, né, o longo prazo, isso me traz muito mais benefícios do que só o agora, que é o benefício do beber água. E assim, é importante lembrar aqui que assim, a gente está falando de hábitos muito simples, né? Coisas Sim, superficiais, coisas que você na internet. Na mentoria, essa parte, principalmente, falhou. a gente na mentoria do Falhou Neurocoffee, nos essa superficiais. parte a gente nos superficiais. É o que a galera vai encontrar na internet, como, sei lá, como parar de comer chocolate, como começar a beber mais água, sabe? Mais ou menos isso. Quando a gente entra na mentoria do Neurocoffee, é diferente, porque eu não vou trabalhar com os alunos, a gente não trabalha com os alunos hábitos somente simples, né? A gente trabalha em profundidade. Então, volto a falar, eu não vou trabalhar com você só o fato de, eu preciso beber mais água. Não, isso daí para quem está no Neurocoffee é uma coisa que você vai aprender naturalmente, vai ser simples. A gente vai trabalhar com você hábitos que realmente te gerem um resultado e transformem a sua vida. Então, é o hábito, por exemplo, de você começar a elogiar as pessoas, reconhecer os pontos positivos de cada pessoa. É o hábito de você, por exemplo, sempre ter um ROI positivo naquilo que você se propõe a fazer, seja no seu próprio negócio, seja na sua empresa. Então, assim, quando a gente fala de hábitos, eu nem gosto de falar de hábitos comuns. Hábitos de alta performance, hábitos que vão te proporcionar ser uma pessoa melhor. Não somente um hábito que você põe e coloca como se fosse uma roupa. E aí você, legal, e agora? O que aconteceu? É hábito que vai mexer na sua estrutura, na sua identidade, nos seus resultados e vai impactar tanto assim você mesmo quanto as pessoas que estão ao seu redor. É isso que a gente faz no É, Neurocoffee. e aí, como que a gente pode trazer isso de forma prática para o pessoal aqui agora? Vamos lá. Como que eu trago algo prático nesse momento agora? Quando você está dirigindo, vou dar o meu exemplo que você está dirigindo. Quando você está dirigindo, você pode criar um hábito. Você pode criar um hábito de ouvir um podcast, você pode criar um hábito de ser mais paciente, de treinar sua paciência, você pode criar o hábito do perdão, você pode criar o hábito da gratidão. E isso, com certeza, a médio e longo prazo, vai te fazer uma pessoa melhor. Por quê? Vamos supor, eu tô aqui no carro, tô dirigindo há, 30 minutos, 20 minutos. Ao invés de eu estar escutando uma música, eu posso simplesmente falar assim, ok, esse é meu tempo de entender a que eu sou grato. O que eu sou grato na vida? Então, vamos lá. Meu dia hoje, eu faço meio que uma retrospectiva, uma análise do meu dia. O que de positivo aconteceu? O que eu preciso melhorar? Qual resultado eu pretendo ter amanhã? Qual resultado eu deixei de ter hoje? Quais foram as minhas falhas como ser humano? Como eu poderia ter agido de melhor forma? Como eu poderia ter demonstrado mais amor, mais cumplicidade, mais gratidão? E eu começo, e autoconsciência é isso, eu começo a me trabalhar. Ou então, eu preciso desenvolver um hábito de leitura ou algo específico do meu trabalho. O que eu faço? Ok, estou dirigindo, eu estou no ônibus, enfim, onde eu estou. Ok, esse é meu tempo agora para investir em mim. Então, eu tenho uma sequência, né, de áudios ou de vídeos que eu tenho que ver ou ouvir. Eu coloco eles e a partir daquilo que eu vejo ou ouço, eu normalmente faço assim. Ok, eu aprendi tais maneiras hoje de ter uma vida mais saudável. Como é que eu começo a colocar em prática assim que eu chegar em casa ou amanhã?
Ah, legal. Então eu sei que eu preciso passar no supermercado, eu preciso comprar 2 frutas, eu preciso amanhã acordar 30 minutos mais cedo. E eu começo a colocar em prática aquilo que eu me proponho a fazer. Não simplesmente absorver um conteúdo como dessa live e pensar como que eu vou fazer isso no futuro. Mas é a partir de agora, você começar a olhar para o seu tempo, o tempo que você utiliza e investe na sua vida, como a Alex colocou muito bem ontem, a gente sempre investe. E você olhar para sua vida hoje e você falar assim, ok, esse meu tempo de almoço, esse meu tempo do café da tarde, esse meu tempo que eu acordo de manhã e fico entre despertar e não despertar. E aí você começa, o que eu posso fazer? Eu posso analisar meu dia, eu posso agradecer uma pessoa, eu posso enviar uma mensagem para alguém, eu posso procurar uma literatura, como que eu faço? E isso vai te mudando a identidade. E fora isso, que nem você falou, o seu tempo investido, ele está num outro patamar, né? Então, quando a gente traz essa parte mais rasa, que é, né, que nem o exemplo que eu dei aqui da xícara, de você pegar e tomar, eu quero que você entenda como que isso funciona no seu cérebro. É o primeiro ponto. Não adianta, né, a gente trabalha muito isso no Neurocoffee, tanto que a gente divide ele para você entender primeiro como funciona e depois é a prática do negócio. É a mesma coisa quando você vai para a autoescola. O primeiro ponto é você entender ali como é que funciona nas ruas, como é que funciona as placas, isso e aquilo, e depois é prática. É a prática. Mas você só vai para a prática se você se dispor a agir. Então, tem que ter ação. Tem que ter ação. Independente do que seja dentro do seu carro, tirar a música e colocar ali um vídeo assim, né, para você ouvir. É que eu faço isso bastante. Eu coloco o YouTube e deixo lá. Não sei nem o que está passando, mas eu estou ouvindo. A mesma coisa um podcast, enfim. Quando a gente traz esses exemplos, é para que você comece a alimentar a sua mente de uma outra forma. E aí, querendo ou não, isso ele vai te gerar outras recompensas, né? Então, lembra disso. O cérebro, ele trabalha para economizar energia e ele trabalha à base de recompensas. Então, como a Dé falou, se para você, na verdade, né, dar um próximo passo, começa pelos mais básicos, né? Que nem a Dai falou, é básico, porém vai exigir ação, vai exigir que você saia da zona de conforto, que você dê um próximo passo. Então, seja elogiar alguém, seja reconhecer o que aconteceu durante o seu dia. Parece clichê, mas se você coloca isso em prática, você vai ver a diferença que traz. Refletir sobre o seu dia, as coisas que você precisa melhorar para o outro dia, né? Seja paciência, talvez elogiar, talvez reconhecer mais, talvez se sentir mais grato. E deixa eu te falar uma coisa, se você está ouvindo a gente aqui ou está assistindo de alguma forma, isso é um ótimo sinal que seu cérebro está funcionando. E aí muitas vezes acontece de passar tão assim, né, despercebido, que é um hábito, é comum. É comum. Ninguém acorda agradecendo Deus, obrigado por um cérebro que funciona perfeitamente. Por quê? É hábito. E assim, sempre existem coisas que a gente pode melhorar. Fala um pouquinho mais alto, né, por favor. Eu falei assim, ó, sempre vai existir algo que a gente precisa melhorar. Então, sempre. A paciência, a comunicação, sempre é algo que dá para melhorar. Nunca a gente chega no extremo da paciência, a gente chega no extremo da gratidão, a gente chega no extremo da comunicação. Sempre é algo que dá para melhorar. Só que as pessoas, elas subestimam o poder que melhorar fatores como esses podem causar na sua vida e impactar na sua vida, relacionamentos, profissional, financeiro. Por quê? Por exemplo, a paciência. Quando você é paciente, quando você exercita, não é nem quando você exercita a paciência e passa a ser uma pessoa mais paciente, você consegue absorver do mundo muito
muito mais do que as demais pessoas. Então você consegue aprender numa velocidade muito mais rápida que os outros, porque você começa a aprender não só com os seus acertos e os acertos dos outros, mas você aprende também com os seus erros e os erros das outras pessoas, porque a sua paciência te permite esperar pelo momento de aprender, ao invés de somente eu já sei isso, é isso que eu tenho que fazer, e aí você vai lá, faz, não dá errado, testa, volta e não sei o que. Você começa a olhar para o mundo de uma forma diferente. E aí isso aumenta o seu lado financeiro, isso aumenta os seus relacionamentos, aumenta melhor os seus relacionamentos. Isso te coloca em cargos de promoção com pessoas que estejam em níveis que você quer chegar. Então, assim, quando eu falo de hábitos e eu trago identidade junto, por isso que tá junto assim, o Alex falou de o cérebro trabalhar com a recompensa, né? O mecanismo que o Alex estava falando, o cérebro trabalha com gatilho, desejo pela recompensa, né? A rotina, que é o próprio hábito, e a própria recompensa, não é simplesmente para você ter um ganho superficial, mas para você realmente conseguir mudar a sua vida e mudar qualquer coisa que você quiser nela. Não mudar somente um hábito de acordar mais cedo. Isso é pouco. Imagina se você pudesse controlar a sua mente de modo que tudo que você desejasse alcançar, você conseguisse, porque você tem as ferramentas, você sabe onde apertar, você sabe como disparar os gatilhos para essas ferramentas funcionarem, sem que você tenha que ficar colocando necessariamente muito esforço nisso, mas porque você sabe que funciona. Então, esse é o grande segredo dos hábitos. E sempre trabalhar hábitos pequenos para chegar nos hábitos grandes. Às vezes a pessoa quer fazer uma mudança muito grande de uma vez. Então, ela às vezes ela fuma ou bebe há mais de 5, 10 anos e ela de repente quer parar isso de uma vez. É possível? É para todo mundo? Não. Qual é a forma mais fácil e eficaz de que isso aconteça? É você trabalhar hábitos pequenos. Aí ontem, na live de ontem, quem estava com o Alex, viu que o Alex falou sobre ambiente. Então, é você realmente começar a mudar pequenas coisas do seu ambiente. Automaticamente, você vai mudando o seu ambiente, as pessoas do seu ambiente, elas vão mudando, você vai mudando também, e aí quando você percebe, você chegou aonde você gostaria de chegar. E só para completar, Alex, para te dar a palavra, pensa no hábito, a mudança do hábito acontece como um cubo de gelo que você tira do freezer, do refrigerador, ele descongela. Mais ou menos assim. Quando você tira o cubo de gelo, se eu te perguntar na live, a que temperatura exatamente o cubo de gelo derreteu? Você não vai saber dizer. Você vai ter uma média. Mas o momento exato que o cubo de gelo derreteu, você não sabe me dizer. Por quê? Porque assim como o hábito, quando a gente quer transformar a nossa identidade, mudar um hábito, quer transformar algo que a gente queira alcançar, quem a gente tem sido para algo bem melhor, a gente está falando de uma série de hábitos pequenos que vão culminar num hábito grande, né? Que são os micro hábitos que culminam nos macro hábitos. Então, só deixando essa dica para a galera, quando você pensar em mudar alguma coisa, pensa que o processo é igual o do descongelamento do gelo, né? Do derretimento do gelo. Você precisa praticar várias atividades pequenas para que somadas, nem somadas, né? Exponencialmente, elas se tornem uma mudança maior na sua vida. Muito bom, muito bom. Quando a gente traz essa mudança de comportamento, pegando o gancho, né, do que você falou do acordar cedo, não é só o fato de você acordar cedo, mas sim todos os outros ganhos que você tem quando você muda um hábito, né, muda um comportamento. E é justamente isso, né, você citou praticamente aí, né, o passo a passo, a trilha do hábito. De uma forma bem simplificada, eu gosto de trazer assim, você tem um gatilho, esse gatilho ele vai despertar um comportamento, que, né, traduzido em alguns outros lugares, é a recompensa ou o desejo, e esse comportamento, ele te gera uma recompensa, e a recompensa ele te gera o resultado. Então, se puder falar aqui uma forma prática para vocês começarem hoje, começa um hábito de cada vez. Ou se você consegue muitas vezes até casar hábitos, né? Mas o ponto principal não muda todos de uma vez. Primeiro que vai ser extremamente desafiador. Segundo que você vai parar na metade do caminho. Escuta o que eu estou falando. Comece pelo básico.
Então, quer mudar um hábito? Vai mudando aos poucos. Ou até mesmo a pessoa vai achar que isso não funciona para ela, funciona para outras pessoas e não para ela. Exatamente. Exatamente. Então Né? é basicamente isso. Quando a gente fala de comportamento, não tem nem como fugir do assunto de hábito, né? Hábito é praticamente o que rege o comportamento. E aí, trazendo para o Neurocoffee, né, é algo que a gente trabalha bem mais à frente. Pode ver que a gente trabalha bastante a identidade, a gente trabalha comportamento, mas não hábito, porque a gente não cria hábitos superficiais, a gente cria hábitos duradouros, né? Hábitos que eles perpetuem na sua vida, não um hábito passageiro, né? Que muita gente cria hábitos que passam, mas é um hábito que realmente dure, perdure e traga bons resultados para sua vida e para a vida de quem está próximo a você. Então existe uma preparação para isso. Né? Você precisa entender o funcionamento da sua mente em quase todas as esferas. Você precisa entender o porquê que você faz o que você faz. Você precisa entender quais são as suas dificuldades em mudar um comportamento. Você precisa. E aí, quando a gente começa a falar assim, você precisa entender essa necessidade, a gente vai pegar por que eu não consigo parar de comer tal coisa? Por que eu não consigo parar de fumar? Por que eu não consigo fazer tal coisa? Por que eu não consigo uma promoção no emprego? É simplesmente um hábito? Não, você vai ver que ali tem uma mazela emocional. Tem um vício emocional por trás. E aí a gente vai lá atrás, a gente trabalha essa sua memória, né? Não unicamente de uma pessoa, mas do grupo todo, como a gente percebe, a gente consegue perceber o grupo todo como tendo alguns vícios, algumas mazelas emocionais. A gente trabalha isso numa esfera mais ampla das memórias, do significado das memórias. Aí a gente traz isso de uma forma bem mais prática para que eles percebam a própria transformação deles no dia a dia, através dessas memórias, consigam relembrar de fatos e de acontecimentos sem aquela dor que eles carregavam antes, né, os nossos alunos, e dali para frente eles vão perceber que colocar qualquer hábito na vida é algo muito mais simples do que era quando eles entraram, né, na nossa mentoria. Exato, exato. É começar pelo primeiro. Uma vez que, como a André falou, você segue essa jornada e entende, de fato, na prática, né, como que se transforma um hábito, fica bem mais simples de você pegar e mudar um outro. Porque o ponto principal é você ter a consciência, é entender, é colocar, é se fazer a pergunta, se fazer perguntas. Não é nem a pergunta, é se fazer perguntas. E é o que a gente mais faz dentro do Neurocoffee, né? As alunas aí, os alunos que o digam. O tempo inteiro a gente está perguntando. Porque às vezes você tem hábitos que nem você sabe que você tem. É, Porque um dos objetivos de se criar um hábito é ele ficar enraizado no subconsciente. E aí nas próximas lives a gente se aprofunda um pouco mais. O que é o subconsciente? Né? O que é consciente? O que é inconsciente? O que é subconsciente? Mas imagina o seguinte, que o subconsciente é uma pasta dentro do seu computador mental e que ele roda ali sem que você tenha que ficar clicando nele o tempo inteiro, ficar lembrando que você tem que clicar naquele programa. É como se fosse rodar o Windows. Você não precisa clicar numa pastinha chamada o Windows para ele rodar. Então é a mesma coisa, né? Quando você coloca o sistema para rodar, né, de forma automática. E aí é o acesso do subconsciente. Então o hábito ele acaba entrando ali e você entra no looping, que é o looping da recompensa, vai fazendo, 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 até alguém chegar para você e falar, cara, isso daí que você está fazendo vai te levar aonde? E aí eu volto com aquela pergunta. Isso que você está fazendo te afasta ou te aproxima dos seus objetivos? Esse hábito, esse seu comportamento, ele está te afastando ou está te deixando mais próximo daquilo que você busca? Seja como um relacionamento, seja um trabalho, seja um ciclo social, financeiro. exato. E aí gasta, 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 porque aquilo traz recompensa, recompensa, recompensa. Ah, eu mereço, eu mereço, eu mereço, eu trabalho para isso, eu trabalho para isso. E aí, quando o inverno vem, acontece o que acontece com a maioria, né, das pessoas. Aí entra no looping ali e continua a mesma coisa. Então, E, pode e, falar. sa- e sabe, Alex,
Tem uma coisa que é muito importante. Eu não consigo ver as pessoas que estão na live, eu não consigo ver se tem alguém na live. Não, não consigo, gente, ver vocês, nem ver comentário de Hum. ninguém. Não consigo ver. Se tivesse, eu só me Dá aviso. um joinha aí quem tá, se tá ok, áudio tá ok, vídeo. Se tiver dúvidas, pode mandar dúvidas aqui, viu? Só clica na caixinha de perguntas, a gente abre e responde. Sabe que o hábito, né? Esses hábitos, como você fala, que são os mais difíceis de a gente tirar da vida, ou que são quase que inconscientes que a gente vai cometendo, porque a gente sente certa dificuldade. O gatilho deles, né? O gatilho, quando o Alex falou, o que é o gatilho? O que Ei, parou. voltou? Eita, tá um. Aí, Voltou? voltou. Voltou? Tirei o fone. O gatilho desse hábito muitas vezes é uma pessoa, e às vezes é uma pessoa da sua família. O Uhum. gatilho pode ser um horário. Tipo, um horário assim, deu, sei lá, 10 horas da noite. É um vício. Você criou um vício. E eu vou dar um exemplo. Há uns 10 anos atrás, eu tive um desconforto no estômago e eu fui no médico e aí ele descobriu que era tipo uma gastrite, alguma coisa assim. Só que era uma coisa, tipo, comum, de estresse, né? Era um emocional ali. E na época eu me recusei a tomar remédio, não porque você é arrogante. Eu não quis tomar remédio porque eu sabia que era emocional. Só que ele achava estranho porque estava perdendo peso, mas eu comia bastante de madrugada. Então eu criei um vício, né? E é quase que inconsciente. Um dia eu não comia durante a noite da maneira correta, aí eu acordei de madrugada, comecei a comer. Só que isso não me engordava, porque eu comia pouco durante o dia. E aí, sem perceber, eu criei um vício que eu demorei desapegar, que é um vício de levantar, interromper meu sono, interromper, e não é consciente, porque eu não tô acordada. Então não era consciente, né? Algo que eu pensei e planejei. E eu acordava de madrugada para ir até a geladeira e pegar uma maçã. Quando eu falo comer, gente, não é um pedaço de bolo, não. É tipo uma maçã, uma pera, é uma coisa mais saudável. Mas assim, às vezes é um horário que você criou um hábito, um vício, às vezes é uma pessoa, às vezes é o cheiro da pessoa, às vezes o perfume da pessoa te lembrou algo e você começou a fazer tal coisa, pensar em alguém, ou você começou a querer falar de alguém. Às vezes é um e-mail, é o toque do e-mail. Eu acho engraçado porque a gente comenta muito entre nós sobre o barulho da Netflix quando ela começa, né? Uhum. E ali também é um baita gatilho. Ali é um baita gatilho. E para mim, eu vou falar para mim é um gatilho de, nossa, eu tenho um tempo livre agora, eu tô parando para assistir um filme, nossa, É que a gostoso. recompensa. Tô É tipo a na sala recompensa. de cinema, sabe? Tô na sala de casa, mas eu tô achando que eu tô tipo, nossa, tô numa sala de cinema, tô me divertindo. E assim, é só um som, é só um detalhe, né? Mas é um gatilho que ele desperta em você uma emoção e o desejo por algo, né? O desejo por essa emoção. Porque pra gente entender, quando a gente fala gatilho, desejo, rotina, o hábito e recompensa, a nossa recompensa normalmente é uma mudança de estado emocional. Basicamente isso. Quando eu quero criar um hábito e aí, sei lá, eu quero deixar o hábito de comer a rosquinha. Você só come a rosquinha não é porque você tem fome. A rosquinha é deliciosa. Não, não é por isso. Você come a rosquinha, talvez você não saiba, ou o brigadeiro, ou o chocolate, porque ela te muda de estado emocional. Pelos neurotransmissores que você libera, né? Você consegue mudar o estado no qual você está. Então, por que as pessoas comem compulsivamente? Elas não comem porque elas têm fome, elas comem para fugir de uma emoção, automaticamente. Fugir dessa emoção traz elas para um novo estado emocional, porque tudo que a gente quer é se sentir bem. Então, fumar, comer, não ir correr, a gente, na verdade, quer uma mudança de estado emocional. Eu quero ficar tranquilo, eu não quero mudar meu estado para alguém acelerado, porque está confortável aqui. Então, o que a gente busca é essa mudança de estado. Se essa mudança de estado ela parecer muito difícil para a gente, por exemplo, tá quentinho aqui, tô debaixo da coberta, tá confortável, nossa, eu vou ficar suado, todo fedido, melado, tá chovendo, vai estar frio. Ninguém quer essa mudança de estado emocional. Ninguém quer isso. Agora, se fosse o contrário, eu quero ir para coberta, todo mundo, a maioria das pessoas iam querer. Sim, exato. Foi aquilo que a gente falou lá no início. O cérebro ele busca
por economizar energia, que é o conforto, ou a própria recompensa. Na verdade, uma coisa leva a outra. Então, a parte boa é o seguinte: se você faz isso vamos colocar, né, de uma forma negativa, você também pode usar o mesmo mecanismo para a forma positiva. A diferença é que vai te demandar mais energia. Então, Exato. pegar o exemplo que a Dai falou, é gostoso você ficar de manhã na coberta ali, mas ainda mais quando tá chovendo, aquele barulhinho de chuva. Ó, tá vendo? O que eu tô colocando aqui é emoção, é sentimento. Eu não preciso nem estar deitado na coberta para sentir isso. Então, se você não tem. Aí entra um outro ponto também, né? Ter clareza do que você quer. Então, o que eu estou buscando com isso? Porque se você não tiver uma clareza do seu real objetivo, do seu real motivo, você vai desistir. Você vai parar no meio do caminho. Não diria nem no meio, você vai parar num terço do caminho. No começo. Então, é aquela velha, né, máxima. Ou você muda pela dor ou pelo amor. Geralmente as pessoas vai pela dor, pela dor. Então é a mesma coisa, o médico chegar para você amanhã, acho que todo mundo já ouviu essa historinha, chega para você e fala, ó, é o seguinte, ou amanhã você acorda cedo, coloca seu tênis, faz um lanchinho, come uma fruta, bebe água e sai para correr, sai para fazer alguma atividade física ou qualquer coisa que te tire da zona de conforto. Se você tem que fazer isso, senão daqui a um mês você trava a sua coluna, um exemplo. É, exato. Ou, deixa eu só completar aqui. Ou, né? Ou você pega e faz isso e tem aí anos e anos de vida, vê sua família, vê neto, vê filho, aproveita, viaja. Isso é mudança pela dor. Pelo menos acredito eu, que ninguém vai chegar amanhã e vai falar, ah, não, só um mês tá bom então. É, mudança assim, todos nós somos assim, né? Não só Todo quem mundo, todo mundo. sempre foge da dor e a gente busca o prazer. São as duas forças que movem o mundo e movem cada ser humano que está presente nele. Por isso que move o mundo. Mas é, você consegue perceber o poder que você tem de alcançar um objetivo e um resultado nas suas atividades mais simples. Mas eu quero soltar essa pérola e esse insight que eu tive, esse insight eu tive hoje, tá? Eu percebi na verdade ontem, aí eu testei, analisei para poder trazer para vocês se era isso mesmo, mas eu só vou falar se a gente tiver gente na live, se o pessoal tiver assistindo aí, se tiver dando ok, porque eu não consigo ver os comentários, se estiver gostando. Só se o pessoal interagir. Se o pessoal não interagir, deixa pra lá. Eu falo isso só dentro da mentoria do Neurocoff, para os alunos que são engajados. Aí você me fala, que eu não tô vendo. Tá. Bom, a gente já também já está chegando próximo aí do finzinho da live, né? Então, não adianta esticar bastante coisa, senão dá um nó na cabeça das pessoas e aí ao invés Não, de, só me fala se o pessoal tá engajando. Se tiver, eu falo, não vai esticar. vamos aí, galera, dá um joinha aí, dá um soquinho, vamos, enquanto isso, vamos lá. Então, se você pudesse dar uma dica-chave, não gosto nem de usar dica, né? Uma dica-chave, é ensinar mesmo, Hum, ensinar algo. Aí, ó, a Valéria algo, mandou algo os que coraçõezinhos. fica mais para mim. Oi? Se eu pudesse ensinar algo sobre o quê? Para que as pessoas possam colocar em prática agora, de hoje para amanhã. O quê? Depende do que elas querem. Mudança, mudar um comportamento. Um comportamento simples, nada muito elaborado. Assiste a live de novo, porque você já deu essa dica aí, de mudar um comportamento simples. Não, mas você, o que que você falaria? É, comigo é mudança. Se você quiser mudar um comportamento, antes de tudo, né? Se você quiser mudar um comportamento, esteja com quem sabe como fazer isso. Primeiro passo, você precisa estar rodeado de pessoas que saibam fazer isso, que façam isso no dia a dia,
pessoas que tenham os caminhos, tenham as ferramentas e saibam como te ajudar. Primeiro passo, sozinho, você pode tentar e você vai passar muito tempo, não sei quanto tempo de vida você tem, mas você vai passar algum tempo aí quebrando a cabeça para aprender qual é a sua forma de mudar. Porque hábito não é uma emoção particular de alguém. Hábito é treino. E treino, se é treino, tem metodologia. E tem pessoas que sabem essa metodologia. Então, busque quem sabe. A gente no Neurocoff ensina essa metodologia. Tá chegando por acaso a nossa aula de hábitos. Mas uma dica prática para você sair de hoje, além de buscar uma mentoria, de buscar com alguém que saiba, eu diria para você pontue quais são seus hábitos negativos. Pontue o que você deseja mudar, né? O que você reconhece em você que é necessário uma mudança ou que é preciso melhorar. Esse é o primeiro passo. Depois desse primeiro passo, vou dar 3 passos. O primeiro passo é você reconhecer. O segundo passo é você se abrir, se desfazer do que você acredita. Então, de se desfazer das suas conversas, das suas historinhas, das suas desculpas, das histórias que você conta para fazer o que você faz. Então, assim, eu sou impossível. É porque eu sou explosivo mesmo. É porque eu não tenho muita paciência. É porque as pessoas são muito lerdas. É porque é muito difícil parar de comer brigadeiro. É porque chocolate é muito bom, eu sou chocolatra. Começa a se desfazer disso. Anota tudo isso. Tudo historinha. Tudo história que você, de uma forma, eu vou falar ingênua, de uma forma ingênua você criou para poder alimentar esse vício que você tem, desse comportamento negativo, desse hábito que você quer se desfazer. E o terceiro ponto, uma vez que você identificou e reconheceu, depois que você identificou e reconheceu, você identificou as suas historinhas e abriu mão delas, né, esteja disposto a abrir mão delas, recrie a sua identidade a partir disso. Então, agora que você abriu mão dessas histórias, quem eu serei fazendo essa nova atividade, fazendo um novo hábito? Eu não sei falar de hábito se eu não falar de identidade. Eu não consigo ver uma pessoa de verdade. Eu não consigo imaginar uma pessoa que todos os dias levanta cedo. No cedo que eu falo, a pessoa, ela sabe o horário que ela precisa levantar, ela agradece, ela reconhece o valor das outras pessoas, ela estuda para ela mesma, ela reconhece o que ela precisa melhorar, ela sai para o front, para o campo de batalha. Não consigo reconhecer uma pessoa assim como uma pessoa perdedora na vida. Independente dos resultados dela, ela já é ganhadora, porque ela já venceu a ela mesma de manhã. Não foi alguém que ela precisou vencer, mas ela venceu a si mesma. Ela venceu a tentação do sono, o prazer imediato, o prazer do sono, o prazer de uma comida mais pesada, mais calórica, que faz mal. Ela venceu ela mesma. Então, recrie sua identidade. Você quer ser uma pessoa que perde para si mesmo todos os dias? Ou você quer olhar no espelho e reconhecer um vencedor, que independente dos seus resultados, né, momentâneos, de agora, você sabe que você é capaz de chegar além. Basicamente, em 3 passos, seria isso. Show, muito bom. E só para deixar de uma forma clara, quando a gente fala de identidade, é aquela velha frase, né? Quem é você? E aí, quando as respostas de quem é você é o que molda a sua identidade. E Então é praticamente isso. falando nisso, está aberto lá no meu Insta. Se você quiser formar a sua identidade, se quiser descobrir a sua identidade, eu faço isso ao vivo com você. Eu me dispus a te ajudar a encontrar a sua identidade. É preciso muita coragem, muita ousadia, muita vulnerabilidade. Mas mais do que tudo isso, é preciso muita vontade de querer mudar mesmo, de querer conhecer quem você de fato é. Né? Porque a gente está aqui ao vivo e as pessoas vão ver, mas eu ainda acredito que se você está mais preocupado com o que as pessoas vão dizer sobre você, é porque você ainda está mais preocupado com os outros do que com você mesmo. Talvez não seja o seu momento agora, né? E tá tudo bem. Você não precisa ser seu momento agora, né? Essa exposição, mas lembra sempre, você em primeiro lugar, no sentido de você precisa se conhecer, você precisa aproveitar as oportunidades. Alex precisava muito falar isso. Tem muitas oportunidades disponíveis para quem tem os olhos e o coração e a mente aberta. Mas infelizmente, ou felizmente, não são todos que estão
preparados para aproveitar essas oportunidades. Aproveitem, aproveitem os conteúdos gratuitos, aproveitem as mentorias, façam perguntas. Gente, uma coisa que eu acredito que você aprendeu bastante isso também, né, Alex? Não fiquem calados em uma live. Não fiquem calados em uma live. Façam perguntas. Pode parecer a pergunta mais boba, pode ser a pergunta mais... Pode parecer, só parece. Mas faça a pergunta. Não se cale que você acha que... Pronto. Não se cale porque você acha que uma outra pessoa vai te julgar e ela vai te achar. Faça perguntas. Sempre faça perguntas. É através das perguntas que você... Telefone desconectado. Na verdade, você conhece um homem, as perguntas que ele faz. Né? Não é E pelas digo respostas mais. que ele obtém. Exatamente. E acrescentar isso. Era isso? Exatamente. Era isso. Exatamente. Não pelas respostas que ele tem. Até porque, quando você sabe fazer perguntas, ou quando você se dispõe a fazer perguntas, você tem respostas que você nem imaginava que você teria. A gente usa muito isso. Eu já fiz atendimentos como coaching também. No coach, praticamente, é a sessão inteira a gente falando ali, fazendo perguntas. E as perguntas nada mais é do que uma forma de extrair aquilo que nem você sabe que existe, né? Então, uma pergunta, ela abre o leque, assim, ó, que te faz parar para pensar, que é o que a gente chama de consciência. Parar para ter, né, consciência. E é isso. Nossa, hoje a gente falou, hein? Quem tá na live aí? Lembrando... Fala pra mim, pra eu ver quem tá na live. Ah, não sei, não consigo ver aqui. Sei que ela vai ficar salva, vou salvar essa live aqui. Quem quiser rever, quem quiser ir vendo trechos. Ah, Alex, mas eu não quero ver todo. Tá bom. Assiste um pedacinho, vê, pula um pouquinho, assiste outro. Mas de qualquer forma eu sei que você vai querer voltar para assistir tudo. Então, vou deixar ela salvo aqui. Lembrando que amanhã a gente tem mais uma live dando continuidade na parte de comportamentos. Por que é tão difícil mudar um comportamento? É praticamente essa semana a gente falando sobre isso, trazendo o cérebro de uma forma prática, como a gente vem falando, né, de ontem para hoje, te mostrando, te dando exemplos de como você usa isso no seu dia a dia. É usar, é o que eu sempre falo, né? É um manual do usuário. Ó, toma aqui o seu manual, esse é o manual do seu cérebro. E, né, a gente... Não esquece de acompanhar a gente nos stories, a gente está sempre divulgando quando a gente vai fazer as lives, quando a gente vai mudar para o Instagram do Neurocoffee e fazer as lives lá. A gente também sempre coloca bastante... Bom, a gente sempre procura colocar, né? É a audiência que fala se a gente coloca ou não. Bastante conteúdo nas nossas redes sociais, nos nossos stories. Uma dica para vocês: meus stories, eles nunca são de graça, eles nunca são bobeiras, eles sempre têm algo algo subliminar que vai fazer você pensar em alguma coisa. Talvez não pareça, mas preste bem atenção, porque nas respostas que você me fornece, ele diz bastante sobre você, e a minha intenção é essa, além de te conhecer, fazer você se conhecer também. Então não percam a gente de vista, porque a gente está num projeto bem legal, que a gente vai aprofundar bastante conhecimento e trazer esse conhecimento para vocês. Sigam lá, @neurocoffee.br, neurocoffee.br, que a partir de lá que a gente vai também começar a soltar mais conteúdos lá. Se você gosta, se você precisa, se você conhece alguém que está procurando dar um próximo passo, entender, né, ter o autoconhecimento de uma forma prática, não é nada de, não sei o que, né? Não, é forma prática. E assim também, a gente vai separar quem quer e quem não quer. E digo mais, às vezes você nem sabe o que você quer. Então, está o convite está aberto. Dai, obrigado. Mais uma live. Ó, vi coraçõezinhos subindo aí, hein? Eu gosto disso. A piadinha interna, né? Eu gosto disso. E nos vemos amanhã, nessa mesma hora, nesse mesmo canal. Galera, compartilha aí com quem precisa assistir essa live, precisa ouvir um trechinho dela que seja, mas acredito que
você possa aí, de alguma forma, ajudar e agregar positivamente na vida de alguém. Tá joia? É isso aí. Beijo, galera. Galera, um beijo, um abraço, boa noite, bom descanso para vocês. Beijo, Dai. Tchau. Até.